bem? Este é o MC Repórter, um telejornal produzido pelos alunos de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Você já pensou viver em uma economia baseada em empréstimo e compartilhamento de bens e serviços? Colaborativo é o nome do documentário produzido como trabalho de conclusão do curso de jornalismo aqui da UMC no finalzinho do ano passado. Seu principal objetivo é mostrar o funcionamento e os impactos sociais, ambientais e econômicos da troca de produtos e serviços por meio do consumo. Quais as transformações ele provoca na sociedade? Especialistas, entusiastas e adeptos do consumo colaborativo discutem o tema e promovem uma reflexão sobre o que temos hoje e quais expectativas para o futuro. Será mesmo que é possível apostar no compartilhamento? É o que vamos acompanhar a partir de agora. Confira! A gente muitas vezes compra coisas a mais do que a gente precisa. E a ideia é que a gente não compre mais. Você compra o que você usa e o que você não usa, você não gaste. Aí eu pensava, hoje eu vou comprar uma calça ou vou pro interior de São Paulo, sabe? Vou pro Rio de Janeiro hoje, eu vou comprar um tênis. Eu não preciso de roupa de marca, né? Pra ser feliz, né? Então aí você, em vez de você só tornar o produto, né, para fazer essa calça jeans com menos impacto, é você fazer uma calça jeans a menos. Formas antigas de se fazer estão ruindo. A gente está esvaziando instituições. Uma delas, inclusive, é a moeda. As pessoas realmente querem se ajudar, sabe? Tipo, tem espaço para isso. Não me amarra dinheiro, não. Mas formosura, dinheiro, não. O consumo colaborativo são práticas que estão ligadas ao como a gente consome. Então é uma nova forma de acessar coisas e pode ser a partir da troca, do aluguel, do compartilhamento, que estão muito ligadas a esse entendimento de acesso versus posse. É um consumo, mas não um consumo com dinheiro. De você aproveitar o que você já tem e ter coisas novas, porque outra pessoa também está aproveitando o que ela tem. Não, a pele escura, dinheiro não. A carne dura, dinheiro não. Então, a gente tem dados do escambo desde o Velho Testamento. O que seria o escambo? O escambo seria a troca de mercadorias num momento histórico da humanidade que não tinha a invenção do dinheiro. É uma coisa interessante, porque assim, o Tem Açúcar é um tipo de site que ele é mais baseado numa área de economia colaborativa que chama Gift Economy. Que é tipo como se fosse, em português seria a economia da dádiva, que é assim, você faz uma ajuda para alguém, ou empresta alguma coisa, ou compartilha, sem esperar o retorno. Então assim, não tem uma questão condicional, não tem uma condição. Essa área, especificamente, eu gosto muito porque eu acho que ela faz gerar um ciclo de gratidão, sabe? Você fica tão feliz que alguém te ajudou que você tem vontade de dar em troca, e eu acho que é essa forma que cria comunidade e vínculos entre as pessoas, né? A internet não retirou a mercantilização extrema, ela abriu espaço para práticas colaborativas, é verdade. Mas ela acelerou essas possibilidades do individualismo voltado ao consumo. Então eu vejo na internet muitas expressões disso que a gente chama mercantilização de todas as dimensões da vida, né? A gente vive hoje num baita capitalismo louco. Todo mundo gastando, comprando. Então, você pode fazer de um jeito mais inteligente. Você pode consumir colaborativamente. Que não adianta só você pensar em ter carros mais eficientes e não pensar em fazer uma mudança de padrão de uso de transporte. Então assim, a gente realmente tem que fazer uma mudança para usar mais ônibus, andar mais a pé, andar de bicicleta, sair do modelo que é o individual motorizado para o coletivo ou não motorizado. Prática colaborativa é essa ação em função de um projeto coletivo, onde não necessariamente você está sendo instado ou levado a ganhar alguma coisa imediata
que seja monetária. Muitas vezes você está ganhando prestígio, está ganhando satisfação. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. E foi um momento pra mim de crise, de pânico, assim, quase como, não tem saída. Eu escolho o produto A, ele é mais impactante em mudanças climáticas, eu escolho o produto B, é uma empresa que não paga bem os funcionários. Então, era quase que um processo desempoderador. Eu comecei a perceber que é porque ele reduzia as pessoas a consumidores. A única mudança que você pode fazer é o teu poder de compra, ponto. Eu percebi que eu engordei muito porque eu comia muito mais do que o meu corpo precisava. Foram processos paralelos. Eu comecei a aprender a entender o que eu precisava e isso despertou uma consciência nos outros campos. Mas para mim começou com comida, começou com alimentação. Então, na hora que eu compartilho um produto, na hora que eu reuso, que eu abro um brechó, né, na hora que eu faço reaproveitamento de matéria-prima, entendeu? Que eu compartilho, por exemplo, a casa, o carro, ou mesmo produtos como, né, você tem hoje na Europa negócios que assim, você só usa uma furadeira, né, uma vez a cada 3 meses, ou uma vez a cada ano. Então por que todo mundo tem que ter uma furadeira? Entendeu? Posso ir lá e alugar uma furadeira por hora. Não? Eu comecei a ler mais sobre sustentabilidade e tinham formas econômicas alternativas que eram mais sustentáveis, e uma delas era a economia colaborativa e a economia de compartilhamento. E aí, quando eu conheci isso, eu fiquei apaixonada. Falei, nossa, o Brasil tem que ter isso acontecendo mais, né? E aí eu fiz uma planilha numa cartolina escrevendo o que eu preciso, qual é o meu nome, meu telefone e meu apartamento. E botei que eu precisava de um desentupidor de pia. E aí, 15 minutos depois, bateu uma vizinha na minha casa com um desentupidor de pia, feliz da vida. Eu era estudante, estava sem grana. E as coisas que mais me interessavam, eu comecei a acessar sem grana a partir da colaboração. Saí sozinho com a mochila, rodei 5 países na América do Sul, só com R$800. Para mim, uma das que mais marcaram assim foi subir Machu Picchu sozinho, andando, e também pulei de parapente na Amazônia sem dinheiro. E um rapaz me trouxe de carona para Bolívia e me pagou tudo, refeição, hospedagem. Para mim, estudante de graduação, que não trabalhava, consegui viajar por 30 dias, né? Passar por lugares incríveis e conhecer pessoas incríveis também. E a gente vê cada vez mais as pessoas se desapegando. Você não precisa ter uma casa, ter um carro, não necessariamente, entendeu? Ter só isso. Eu pensava muito em roupa de marca, em shopping, em cinema, enfim. E com o tempo isso foi mudando. Eu queria cada vez mais viajar, ter mais experiências. Para mim, eu fico muito mais feliz estando numa trilha, no meio da natureza, do que num shopping, em fast food com amigos, sabe? Naquele ambiente artificial. Eu nunca vou falar, eu sinto falta daquele dia no McDonald's. Não, cara, eu sinto falta da viagem que eu fiz na Bolívia. Meu sonho era vir para São Paulo, sempre quis vir para São Paulo, não sabia direito porquê, mas era para curtir a vida cultural de São Paulo. E quando eu vim a trabalho, não tive tempo de fazer isso. Entrei num período sabático e aí a gente fica disponível na internet, né? E foi numa dessas buscas, meio sem querer, que eu entrei no Bliv. Mas eu lembro que entre fazer a inscrição e efetivamente usar o site demorou muito, porque o receio é muito grande, você não sabe quem você vai encontrar. Eu acabei conhecendo pessoas incríveis, por exemplo, um fotógrafo que trabalha na Antártida, com um grupo de pesquisas brasileiros. É possível a gente pensar numa outra forma de se organizar economicamente, que não reduz as pessoas só no âmbito individual e que o meu único poder não seja o meu poder de consumo. E foi aí que eu comecei a encontrar a colaboração. Depois eu comecei a perceber que todas essas iniciativas que estavam me transformando, elas tinham alguma coisa em comum, que era esse processo de conectar pessoas para resolver problemas. Você abre mão da ideia de ter posse sobre alguma coisa, né, sobre o objeto, você começa a se entender mais. Você fala assim, o que é a necessidade que eu tenho por trás disso que eu estou tentando suprir? Porque, na verdade, a gente tem a tendência de dar respostas fáceis para o que a gente tem como necessário. Então, se eu preciso, sei lá,
de segurança, aí a minha forma de achar que isso vai, sei lá, vai se materializar, às vezes é através de um cadeado. Mas não é um cadeado que você precisa em si, você precisa da segurança. Então você pode atingir essa necessidade que você tem de outras formas que não seja comprando um cadeado, por exemplo, entendeu? Para o meu filho ter cuidado, eu preciso acessar algum tipo de serviço, que ou é um serviço público ou é um serviço particular que depende de dinheiro. E porque depende de dinheiro, eu fico presa a um formato de trabalho, que é onde eu vou acessar esse dinheiro para conseguir acessar esses serviços. Então a gente entra num ciclo vicioso de terceirização da vida. Porque eu acho que para o consumo colaborativo ser assim excepcional, ele também tem que permitir, ele também tem que garantir que sejam negócios inclusivos, né, que gerem trabalho e renda para pequenos produtores, para famílias. Se a gente tem que fazer uma nova economia, entendeu? Que a gente faça uma nova economia que seja inclusiva, que seja completamente de uma lógica diferente da economia atual. Então, que ela não só não desperdice e economize os recursos naturais, que ela valorize isso, mas que ela também inclua as pessoas, que ela faça pagamentos justos pela remuneração daquele trabalho. A gente, como sociedade, assim, tem vivido de uma forma muito individualista, muito não querendo depender de ninguém, querendo ter uma independência, né? E essa independência, eu acho que deixa as pessoas muito sozinhas, né? Então, eu acho que a colaboração é uma coisa que faz você sentir mais parte de uma comunidade, parte de um todo maior, de pessoas que podem te ajudar de diversas formas. O brasileiro, no fundo, ele é individualista, mas ele não é individualista no sentido americano. No sentido americano de individualismo, assim, eu sou individualista, mas eu pego, ponho a mão na massa e faço. E a diferença do individualismo aqui, né? Na hora de pôr a mão na massa, aqui não tem o individualismo. A mão da massa aqui, o prefeito não fez, o governador não fez, a presidente não fez. E você não faz nada. De crise política é um super espaço para a gente também retomar o nosso poder de cidadão e de fazer política no âmbito local. Eu acho até que a gente pode ampliar o consumo colaborativo para esse entendimento, como eu ajo no espaço que é público, mas que também é meu, e para um bem-estar coletivo. A gente faz uma pausa agora, mas continua no próximo bloco. Fica por aí que voltamos depois do intervalo. Até já! Estamos de volta com o MC Repórter, um telejornal produzido pelos alunos de jornalismo da UMC. Neste segundo bloco, a gente continua acompanhando o documentário sobre o compartilhamento. É o consumo colaborativo em pauta. Acompanhe a segunda parte. O impacto social, eu acho que você, enfim, tem vários, assim. Um é a capacidade de você entender que você não está sozinho no mundo e que você tem outras pessoas que podem te ajudar. Seria, sei lá, social / emocional esse impacto, não sei, mas psicológico também que vem junto, que eu acho que é esse das pessoas se empoderarem, assim, coletivamente, né? Que eu acho que quando elas começam a entender que elas juntas conseguem uma ajudar a outra a suprir as necessidades, eu acho que isso é muito poderoso. E a internet, ela também permitiu uma grande interatividade mais horizontal. Então, ela com o advento, por exemplo, de blogs e depois de redes sociais, ela gerou um grande encontro de pessoas. Ela é um arranjo comunicacional e que alterou muito profundamente as relações de comunicação entre as pessoas. Acho que o papel da internet foi fundamental, porque ela é a primeira organização humana distribuída, não hierárquica. A gente tem que falar de estruturas horizontais para falar de colaboração.
Então foi a primeira vez que a gente percebeu que a gente tá conectado com outras pessoas. Eu posso, sei lá, tweetar o Obama. Eu tô diretamente conectado com todo mundo no mundo. Só essa percepção faz a gente compreender que se eu ligar os pontinhos, eu consigo fazer alguma coisa. É daí que vem coisas como... É que pra gente já elas são tão comuns, o Wikipedia, mesmo o YouTube, todo mundo é produtor de conteúdo, todo mundo pode ir lá postar um vídeo e outras pessoas podem usar os vídeos umas das outras. Então, hoje, essa plataforma digital que está conectando pessoas que têm resíduos com pessoas que precisam de matérias-primas, né, hoje está gerando milhões. Então, novos negócios podem ser abertos, entendeu? Pensando num consumo que seja compartilhado, né, seja colaborativo, seja de você ter outras formas de você pensar o consumo. A gente fala que resume a economia colaborativa a Airbnb, Uber, enfim, a esses gigantes ou essas grandes corporações, elas ainda estão ligadas com um modelo de sucesso um pouco antigo. A colaboração só funciona se de alguma forma virou um modelo de negócio que cresce, enfim. E o que eu acho até um pouco contraditório. E aqui tem muita coisa que está acontecendo, mas de alguma forma um pouco invisível, porque são coisas pequenas, são coisas locais, pontuais, enfim. A mudança no nosso hábito e na nossa forma de encarar o consumo estava rolando, acontece com as meninas que vêm no Trocaderia. Elas vêm porque aquilo ali, elas vão economizar dinheiro. É um approach muito, muito pessoal e rápido no dia a dia delas. Look at all those fancy clothes, but these could keep us warm just like those. What about your soul? Is it cold? Eu acho que tem muito a ver com a crise, né? Porque quando a gente está em crise, a gente pensa, nossa, como é que eu vou resolver as necessidades que eu tenho se eu não tenho dinheiro, né? Então a gente começa a pensar muito fora da caixinha. A economia colaborativa em si começou muito impulsionada pela crise de 2008, né? Tanto que ela hoje em dia em países que nem Espanha, Portugal, que são países que foram muito atingidas, ela está acontecendo loucamente, assim. Algumas situações de crise acontecem falta de dinheiro. E na falta de dinheiro, por incrível que pareça, as pessoas intuitivamente voltam para o escambo, porque a falta de dinheiro faz a necessidade de você, de novo, ir para a troca. Por exemplo, tem um exemplo clássico na crise argentina nos anos 2000, e a falta de dinheiro, quer dizer, a não existência do peso na rua, fez volta do escambo em Buenos Aires. Eu já ouvi isso muito, assim, de que a economia colaborativa, ela é ou um paliativo para as pessoas arranjarem um modo de vida em momentos de crise, mas de fato não está melhorando a vida de ninguém no longo prazo, porque não tem geração de emprego, enfim. A outra coisa com relação a impostos, o governo tem menos arrecadação, porque aí não tem troca de valor de moeda. Isso faz sentido se a gente tiver uma crítica muito míope, porque a gente está olhando de novo dentro de um arcabouço muito pequeno da forma como funciona hoje. Mas no fim, se a gente for olhar de fato para a teoria econômica, a economia se preocupa com a distribuição de bens tangíveis e o fim é aumentar a qualidade de vida das pessoas, é que elas estejam melhores do que elas estavam antes. E é sempre um aspecto qualitativo, não quantitativo. A desigualdade, a crise recorrente, pode provocar uma aceleração das pessoas perceberem que sem a colaboração do outro vai ficar complicado. Eu compreendo a crítica e, de fato, ela faz sentido porque a gente concebeu um sistema econômico que não sabe lidar com o não crescimento. Não crescer é muito ruim. Não crescer traz um espaço onde as pessoas não têm acesso a renda financeira e por não ter acesso a essa renda não tem acesso às outras coisas. E de novo isso só vale numa economia completamente monetizada em que eu não consigo acessar nada se eu não tiver recurso financeiro. E se eu consigo burlar isso, burlar no sentido de se não é de fato necessário acesso à moeda para acessar coisas, eu posso acessar coisas sem acessar a moeda, de novo, por que não? Satisfação garantida, obsolescência programada. Eles ganham a corrida antes mesmo da largada. Se uma pessoa está acessando um bem e aquilo está aumentando o bem-estar dela, ela não está precisando gerar lixo, que no fim vai ser um recurso que é desperdiçado e gera mais escassez. Porque isso seria ruim. Para a gente produzir a carne que a gente come, né? Então você tem
Muito da produção pecuária que está no bioma da Amazônia, ela está associada com desmatamento da floresta. Aí você tem o próprio tratamento dessa carne até chegar na gôndola do supermercado. Então, seja o abate, seja, né, você processar a carne, seja a carne que vai para fazer um outro tipo de produto, tipo lasanha. E aí depois a própria embalagem dessa refeição, dessa comida, até a hora que a gente come, o resíduo que a gente não come tudo, então a gente desperdiça também um monte de alimento, e aí também o descarte final. Todo esse processo a gente vai ter impactos, né? Sejam eles também não só ambientais e muitas vezes sociais. Então você tem aí o que a gente chama de uma corresponsabilidade entre diferentes atores, para a gente buscar minimizar esses impactos negativos, né? Então você tem o poder público, os governos, você tem as próprias empresas que têm que buscar rever os seus processos produtivos, inclusive se responsabilizando pelo fornecedor, né? por buscar informação sobre aquele fornecedor de matéria-prima, ou mesmo o consumidor, né? Que tem que então buscar, seja da marca de sabonete, da marca da calça jeans, ou de um alimento, buscar saber como foi produzido aquele produto, né? Se as condições ambientais e também de trabalhadores foram respeitadas. Uma coisa que eu acho que é muito importante, que eu acho que anda de mãos dadas com o consumo colaborativo, é a economia circular, que é uma forma de você produzir bens pensando já no descarte deles desde a hora que ele é produzido. Então, bens que são feitos para durar, bens que são pensados num descarte mais sustentável, mais orgânico, que a terra, né, possa absorver aquela embalagem, aquele produto. Então aí você, em vez de você só tornar o produto, né, para fazer essa calça jeans com menos impacto, é você fazer uma calça jeans a menos. Se você não produz, né, não precisa explorar recurso natural, você também não tem todos os resíduos do processo produtivo e você não vai ter o lixo na hora do descarte. Então, para o meio ambiente, não tem dúvida de que é positivo. Olha, eu acho que se a gente continuar do jeito que a gente está, fazendo as coisas como a gente vai esgotar os recursos mais rápido. Se a gente pretende continuar vivendo um tempo aqui na Terra, eu acho que a gente precisa repensar algumas coisas, porque está acabando a água, está acabando o petróleo, as coisas vão acabar, mas a gente tem que fazer com que elas durem o máximo possível. Vou ser bastante sincera nas dificuldades, porque na teoria é super bonito, entendeu? Mas na prática, você praticar um consumo colaborativo é ativismo. Entendeu? Você tem que realmente estar afim. Você tem que realmente incorporar, você tem que assumir, entendeu? Aquilo como uma prática. A questão de comportamento aqui é complicado, porque você vê que com todas as crises que esse país passa, é muito lenta a mudança de comportamento para tudo no Brasil. Imagina para a economia colaborativa. No Brasil, é um lugar que eu vejo que tem muito mais a ver com uma motivação emocional que as pessoas têm, sabe? Que tem a ver com isso, de colaborar, de ajudar. Mas, assim, uma coisa que eu vejo, o brasileiro é muito colaborativo, naturalmente, mas, ao mesmo tempo, no Brasil a gente tem uma realidade que não tem na Europa e Estados Unidos, que é uma desigualdade social muito grande. Para adaptar essas ferramentas de economia colaborativa para o Brasil, tem que ter uma cabeça diferente, tem que ver por um outro ângulo. Não dá para fazer um copia e cola de alguma coisa que existe lá fora e trazer, né? Se no Brasil o Estado não entrar para incentivar, né, a economia colaborativa, não tem a menor condição de acontecer absolutamente. Olá, tudo bem? Este é o MC Repórter, um telejornal produzido pelos alunos de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Você já pensou viver em uma economia baseada em empréstimo e compartilhamento de bens e serviços?
Colaborativo é o nome do documentário produzido como trabalho de conclusão do curso de jornalismo aqui da UMC no finalzinho do ano passado. Seu principal objetivo é mostrar o funcionamento e os impactos sociais, ambientais e econômicos da troca de produtos e serviços por meio do consumo. Quais as transformações ele provoca na sociedade? Especialistas, entusiastas e adeptos do consumo colaborativo discutem o tema e promovem uma reflexão sobre o que temos hoje e quais expectativas para o futuro. Será mesmo que é possível apostar no compartilhamento? É o que vamos acompanhar a partir de agora. Confira! A gente muitas vezes compra coisas a mais do que a gente precisa. E a ideia é que a gente não compre mais. Você compra o que você usa e o que você não usa, você não gasta. Aí eu pensava, hoje eu vou comprar uma calça ou vou para o interior de São Paulo, sabe? Ou para o Rio de Janeiro hoje eu vou comprar um tênis. Eu não preciso de roupa de marca, né? Para ser feliz, né? Então aí você, em vez de você só tornar o produto, né, para fazer essa calça jeans com menos impacto, é você fazer uma calça jeans a menos. Formas antigas de se fazer estão ruindo. A gente está esvaziando instituições. Uma delas, inclusive, é a moeda. As pessoas realmente querem se ajudar, sabe? Tipo, tem espaço para isso. Não me amarra dinheiro não, mas formosura, dinheiro não. O consumo colaborativo são práticas que estão ligadas ao como a gente consome. Então é uma nova forma de acessar coisas, e pode ser a partir da troca, do aluguel, do compartilhamento, que estão muito ligadas a esse entendimento de acesso versus posse. É um consumo, mas não um consumo com dinheiro. De você aproveitar o que você já tem e ter coisas novas, porque outra pessoa também está aproveitando o que ela tem. Não, a pele escura, dinheiro não. A carne dura, dinheiro não. Então, a gente tem dados do escambo desde o Velho Testamento. O que seria o escambo? O escambo seria a troca de mercadorias num momento histórico da humanidade que não tinha a invenção do dinheiro. É uma coisa interessante, porque assim, o Tem Açúcar é um tipo de site que ele é mais